Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí com mais uma prova simulada do Detran para todos vocês que estão se preparando para a prova de vocês. Então, turma, não se esqueça, já deixa aquele like no vídeo e no final deixem nos comentários como que vocês se saíram nas questões, tá bom? Então vamos lá, turma. A questão de número 1 diz o seguinte: faz parte do sistema de suspensão de um veículo. Alternativa A, cilindro. Alternativa B, molas e caixa de direção. Alternativa C, coroa, pinhão e pastilhas. E alternativa D, molas e amortecedores. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, fazem parte do sistema de suspensão de um veículo. A resposta correta é a letra D. É as molas e amortecedores, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão relacionado ao sistema de suspensão. Vamos à próxima questão, pessoal. Questão de número 2. Para evitar que a situação de um acidente se agrave, você não deve. Alternativa A, sinalizar o local. Alternativa B, acionar o pisca-alerta dos veículos. Alternativa C, retirar a vítima do local. E alternativa D, desligar o veículo. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. Para evitar que a situação de um acidente se agrave, você não deve. A resposta correta da questão é a letra C. Você não deve retirar a vítima do local, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 3. Assina-lhe a alternativa correta. A força centrípeta, aderência e a transferência de massa são: alternativa A, condições adversas. Alternativa B, automatismos corretos. Alternativa C, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. E alternativa D, atos inseguros do motorista. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. Vamos à questão. Assina-lhe a alternativa correta, ok? A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa são. A resposta correta da questão é a letra C de casa. São leis da física que se relacionam ao ato de dirigir, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 4, turma. Conhecer a cidade é um requisito essencial para uma circulação segura e funcional. Logo, você deve conhecer. Alternativa A, muito bem o seu veículo, e isso é suficiente. Alternativa B, apenas o seu bairro, local em que vive desde que nasceu. Alternativa C, as zonas, regiões e bairros da cidade, suas vias de acesso e vias alternativas. E alternativa D, o nome de todas as ruas. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. Vejam qual é a resposta. E vamos lá. Conhecer a cidade é um requisito essencial para uma circulação segura e funcional. Logo, você deve conhecer. A resposta correta da questão é a letra C de casa. As zonas, regiões e bairros da cidade, suas vias de acesso e vias alternativas, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 5. São consideradas medidas administrativas. Vamos lá, alternativa A, advertência por escrito e remoção do veículo. Alternativa B, transbordo de excesso de carga e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, realização de teste de dosagem de alcoolemia e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E alternativa D,
cassação da Carteira Nacional de Habilitação e recolhimento do certificado de registro. Qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. São consideradas medidas administrativas. Lembre-se, dicas de prova, que as medidas administrativas elas começarão com R ou com T. Agora, as penalidades não começarão nem com R e nem com T, tá bom? Então, vamos lá. A resposta correta da questão, onde são consideradas medidas administrativas, está na letra B de bola. É o transbordo de excesso de carga e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, tá bom? Então, observem que na alternativa A, a advertência por escrito é penalidades e não medidas administrativas. E observem que frequência obrigatória em curso de reciclagem, como está na alternativa C, também é considerada como penalidade e não como medida administrativa. E outra coisa, a cassação da carteira de habilitação, como está aí também na alternativa D, ela não é considerada uma medida administrativa, mas sim penalidades, tá bom? Então lembre-se, turma, falou em remoção do veículo, transbordo de excesso de carga, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, a realização de teste de dosagem de alcoolemia e o recolhimento, pessoal, do certificado de registro. Lembre-se que se trata de medidas administrativas, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão, turma. Questão de número 6. As vias urbanas, de acordo com a sua utilização, são classificadas pela atual legislação de trânsito. Alternativa A, em estradas, rodovias, caminhos e logradouros. Alternativa B, em locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Alternativa C, em passarelas, ruas, avenidas e travessas. E alternativa D, em rodovias, avenidas, estradas e viadutos. Qual é a resposta correta da questão? Vejam as alternativas. E vamos à questão. As vias urbanas, de acordo com a sua utilização, são classificadas pela atual legislação de trânsito em... A resposta correta da questão é a letra B, em locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Agora a questão de número 7. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve... Alternativa A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Alternativa B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagens nesse trecho. Alternativa C, utilizar velocidade compatível com as condições locais. E alternativa D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve... A resposta correta da questão é a letra C de casa. O condutor deve utilizar velocidade compatível com as condições locais, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 8. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria A poderá dirigir inicialmente... Alternativa A, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, somente com carro lateral. Alternativa B, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Alternativa C, veículo motorizado de 2 ou 4 rodas, com ou sem carro lateral. E alternativa D, veículo motorizado de 2 rodas, com ou sem carro lateral. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas.
E vamos à questão: o condutor de veículo que estiver habilitado na categoria A, certo? Poderá dirigir inicialmente. A resposta correta da questão é a letra B de bola. Veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vamos à questão de número 9. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através, alternativa A, de placas, gestos e marcas, alternativa B, de placas, advertência e indicações luminosas, alternativa C, de placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros, e alternativa D, de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Qual é a resposta correta aí da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Então, quem escolheu a letra D como correta acertou a questão, tá bom? Tenham em mente que geralmente as alternativas maiores ou aquela alternativa mais completa de informação, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Agora a questão de número 10, turma. Quanto aos carros de som e outros veículos que produzem som e barulhos nas vias, é incorreto afirmar. Alternativa A, que não é necessário de autorização especial do CONTRAN para esse fim. Alternativa B, se transitarem em desacordo com a lei, serão penalizados. Alternativa C, que necessitam de autorização especial do CONTRAN. E alternativa D, que será penalizado com infração grave, multa com retenção do veículo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. Quanto aos carros de som e outros veículos que produzem som e barulhos nas vias, é incorreto afirmar, tá bom? Olha a palavra-chave, é incorreto. A resposta correta da questão é a letra A. É incorreto afirmar que não é necessário a autorização especial do CONTRAN para esse fim, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E todas as outras demais alternativas é correto afirmar, tá bom? Que se transitarem em desacordo com a lei serão penalizados, que necessitam de autorização especial do CONTRAN e que será penalizado com infração grave, multa com retenção do veículo, ok? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Questão de número 11. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada alternativa A, multa, alternativa B, apreensão do veículo, alternativa C, recolhimento do veículo e alternativa D, medida administrativa de retenção. Qual dessas alternativas correspondem com a questão, turma? Analisem. E vamos lá à questão novamente. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada. A resposta correta da questão é a letra D, medida administrativa de retenção, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E pessoal, só lembrando a vocês, se apareceu na prova apreensão do veículo, não se esqueçam, desconsiderem essa alternativa, pois de acordo com o CTB não existe mais apreensão do veículo como medida administrativa, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 12. O condutor se torna inabilitado
para conduzir qualquer espécie de veículo automotor. Alternativa A, quando sua carteira nacional de habilitação for roubada. Alternativa B, quando seu veículo for apreendido. Alternativa C, quando sua carteira nacional de habilitação for cassada. E alternativa D, quando sua carteira nacional de habilitação for perdida. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos lá. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando a resposta correta da questão é a letra C. Quando sua carteira nacional de habilitação for cassada, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vamos lá. Questão de número 13. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados é uma placa D. Alternativa A, regulamentação, será? Alternativa B, advertência. Alternativa C, indicação. E alternativa D, obras. E aí, turma, vejam qual dessas alternativas aí correspondem com a questão. Analisem. E vamos lá. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante, olha a palavra-chave da questão, adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. É uma placa de advertência. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então, observem que a questão está se referindo à placa A21A, identificada como estreitamento de pista ao centro, que está relacionado a uma placa de advertência, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 14. Numa via onde duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora, os veículos que desenvolvem velocidade menor devem, alternativa A, aumentar a velocidade. Alternativa B, transitar com as luzes de emergência, ou seja, o pisca-alerta ligados. Alternativa C, transitar na faixa da esquerda. E alternativa D, transitar na faixa da direita. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos lá à questão. Numa via onde duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora, os veículos que desenvolvem velocidade menor, prestem atenção aí na palavra-chave da questão, velocidade menor devem, a resposta correta da questão é a letra D. Eles devem transitar na faixa da direita. Então, turma, guardem e memorizem isso aí. Os veículos que desenvolvem velocidade maior, eles deverão transitar na faixa da esquerda. E os veículos que desenvolvem velocidade menor, eles devem transitar na faixa da direita, tá bom? E lembre-se, dica de prova, geralmente quando aparecem duas alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição ou vice-versa. Quando ambas começam diferentes e terminam iguais, geralmente a resposta correta estará entre uma delas duas, tá bom? Guardem e memorizem isso aí. E se você não sabia dessa dica, anote, porque isso aí pode vir te ajudar na hora da sua prova, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 15, turma, diz o seguinte: tratando-se de relações humanas no trânsito, você deve ser: alternativa A, prudente, habilidoso e apressado. Alternativa B, alegre, coerente e conversar bastante com os passageiros. Alternativa C, bem-humorado e atrasado. E alternativa D, tolerante com as ações dos outros, colocando em primeiro lugar a segurança. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos lá. Tratando-se de relações humanas no trânsito, você deve ser. A resposta correta da questão é a letra D. Você deve ser tolerante com as ações dos outros, colocando em primeiro lugar a segurança, tá bom? Vamos à próxima questão.
Questão de número 16. A placa abaixo indica, vejam a placa. Alternativa A, pedestre ande pela direita. Alternativa B, trânsito de ciclistas. Alternativa C, passagem sinalizada de ciclistas. E alternativa D, ciclista transite à esquerda. E aí, turma, qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vejamos aí, a placa abaixo indica. A resposta correta da questão é a letra D de dado. Ciclista transite à esquerda. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 17 diz o seguinte. Em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar. Alternativa A, a oferecer água para a vítima. Alternativa B, fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Alternativa C, tentar salvar a vítima utilizando de qualquer técnica. E alternativa D, retirar o capacete de um motociclista. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, prestem bastante atenção, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. Em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar a... A resposta correta da questão é a letra B, a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, pessoal, dica de prova, em questões de primeiros socorros, toda a alternativa que diz para oferecer líquido ou alimento sólido à vítima, vocês vão eliminar a alternativa e não se esqueçam, nunca vocês vão retirar o capacete de um motociclista acidentado, tá bom? Então tomem bastante cuidado com esses tipos de alternativas na prova teórica de vocês, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 18. Qual o procedimento correto quando é necessário, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? Alternativa A, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Alternativa B, deitada rapidamente no banco de trás do veículo. Alternativa C, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. E alternativa D, imobilizar a vítima antes do transporte. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Qual o procedimento correto quando é necessário, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? A resposta correta da questão é a letra D de dado. O que vocês devem fazer é imobilizar a vítima antes do transporte, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E tomem bastante cuidado com a palavra jamais e a palavra rapidamente, pois geralmente quando elas aparecem na alternativa, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Agora a questão de número 19. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como alternativa A, misto, alternativa B, de tração, alternativa C, de passageiros e alternativa D, de carga. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como... A resposta correta da questão é a letra D, como de carga. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora a questão de número 20 são tipos de direção defensiva. Alternativa A, disciplinar e legal. Alternativa B, preventiva e corretiva. Alternativa C, eficiente e utilitária. E alternativa D, segura e insegura.
qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá. São tipos de direção defensiva. A resposta correta da questão é a letra B, preventiva e corretiva. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 21. O contato dos pneus com o solo é chamado alternativa A de aderência, alternativa B de derrapagem, alternativa C de aquaplanagem e alternativa D de hidroplanagem. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Pensem, observem as alternativas e vamos lá. O contato dos pneus com o solo é chamado de aderência. Então, quem escolheu a letra A como correta acertou a questão. Vamos seguindo aí, turma. Vejamos aí, turma, agora a questão de número 22. O candidato à primeira habilitação poderá requerer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Alternativa A, a habilitação nas categorias A e C. Alternativa B, a habilitação na categoria A e D mais a ACC. Alternativa C, a habilitação nas categorias A e B ou ainda ACC e categoria B. Alternativa D, as categorias A e E. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá, turma. O candidato à primeira habilitação, certo? Poderá requerer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A resposta correta da questão é a letra C. A habilitação nas categorias A e B, ou ainda ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, e a categoria B, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vamos à questão de número 23. Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a saúde da humanidade porque podem, alternativa A, causar irritação nos olhos e garganta, alternativa B, porque podem agravar moléstias respiratórias, como asma e bronquite, alternativa C, porque podem provocar dores de cabeça e enjoo, e alternativa D, todas as alternativas estão corretas. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Observem a questão e as alternativas. E vamos lá. Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a saúde da humanidade porque podem. A resposta correta da questão é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. São elas causar irritação nos olhos e garganta, agravar moléstias respiratórias, como asma e bronquite, e provocar dores de cabeça e enjoo. E como eu falei para vocês, lembre-se que 90% das vezes esse tipo de alternativa será a resposta correta da questão, tá bom? Questão de número 24. Utilizar luvas de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado é fundamental. Alternativa A, para evitar contrair doenças infecto-contagiosas. Alternativa B, para evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Alternativa C, para facilitar o trabalho do socorrista especializado. E alternativa D, para sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, vejam as alternativas. E vamos lá. Utilizar luvas de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado é fundamental para evitar contrair doenças infecto-contagiosas. Então, a resposta correta da questão é a letra A, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora, vamos à questão de número 25. A função da caixa de câmbio é... Alternativa A, adequar a marcha, a força ou a velocidade do veículo.
Alternativa B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Alternativa C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. E alternativa D, diminuir o desgaste da embreagem. Qual é a resposta correta da questão? Vejam as alternativas. E vamos à questão. A função da caixa de câmbio é... A resposta correta da questão é a letra A. É adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão para vocês. Questão de número 26. A placa de sinalização abaixo é identificada como... Vejam a placa. Vamos lá. Alternativa A, instrumento veicular. Alternativa B, informações locais. Alternativa C, informações estrangeiras. E alternativa D, informações turísticas. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos lá. A placa de sinalização abaixo é identificada como... A resposta correta é a letra D. Informações turísticas. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora a questão de número 27 é a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Alternativa A, dirigir redobrando os cuidados. Alternativa B, dirigir somente se estiver acompanhado. Alternativa C, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E alternativa D, não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vejamos a questão. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. A resposta correta da questão é a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora a questão de número 28. A fim de diminuir a poluição dos veículos, foi incluído um filtro no escapamento. Qual é? Alternativa A, silenciador. Alternativa B, catalisador. Alternativa C, neutralizador. E alternativa D, cano de descarga. E aí, turma, qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão novamente. A fim de diminuir a poluição dos veículos, foi incluído um filtro no escapamento. Qual é? A resposta correta da questão é a letra B, é o catalisador, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 29. A placa adverte o condutor, observem a placa. Alternativa A, cruzamento de vias em T. Alternativa B, bifurcação em T. Alternativa C, interseção em T. E alternativa D, via lateral à direita. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a placa e as alternativas. E vamos à questão. A placa adverte o condutor. A resposta correta da questão é a letra C, interseção em T. Essa é a resposta correta da questão, ok? Vamos à próxima questão, turma. Vejamos a questão de número 30. De acordo com a placa A14, ela indica, vejam a placa, alternativa A, sinalização de trânsito. Alternativa B, atenção, pare. Alternativa C, semáforo à frente. E alternativa D, parada obrigatória. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. De acordo com a placa A14, ela indica, a resposta correta é a letra C, semáforo à frente, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Então é isso aí, turma, estamos chegando ao final.
de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal para vocês. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E deixem nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. E pessoal, não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos aí da sua autoescola, tá bom? Fazendo assim, vocês estarão colaborando com o canal para que ele continue crescendo e alcançando a muito mais pessoas, que assim como cada um de vocês também estão se preparando para a prova teórica do Detran. Então, turma, eu vou ficando por aqui, e a todos que ainda irão realizar a prova teórica do Detran, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Então, turma, um forte abraço e fiquem todos com Deus.